Namastê, vamos à 10ª parte do amor entre Shiva e Parvati. Neste ponto farei uma consideração. Quando o Senhor Shiva diz a Parvati, como veremos mais à frente, que a libertação, Kaivalya ou Moksha, a salvação, é possível por meio da adoração, Bhakti Yoga, ou por meio do conhecimento, Jnana Yoga, a adoração a ele, a Shiva ou a Vishnu, que é a segunda pessoa da Trimurti. Isso também significa a adoração a ela, a Parvati, ou Durga, a Mãe Divina, a Shakti. Como compreender isso dentro de um ponto de vista cristão ocidental? Quando adoramos a Cristo, a Jesus, também alcançamos a libertação. Deus não é um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro a nos julgar. Não é um ser antropomórfico. Ele é consciência, ele é inteligência cósmica. E ele pode se manifestar de diferentes formas, em diferentes tradições. Tudo depende da devoção do yogi, ou do cristão, ou do budista. As religiões, na verdade, são vestimentas, são portais para o infinito. Então o cristão irá adorar a Jesus e alcançará a salvação ao adorar a Jesus Cristo, Bhakti Yoga a Jesus. O budista adorará ao Buda. O hindu adorará a Shiva, a Vishnu ou a Mãe Divina, a Shakti. Tudo é Deus. Na verdade, ele, a inteligência cósmica, se manifesta de formas diferentes. Ele assume formas diferentes conforme a devoção do yogi ou do religioso, não importa o termo. O Senhor assume a forma que você tem maior devoção. Essa é a explicação. Então, o Vaishnava, o Hare Krishna, que crê que Krishna é o Senhor, ele não está errado. Ele deve continuar a adorar a Krishna como o Senhor. E por meio dessa adoração ele alcançará a libertação. O cristão que crê que Jesus é o Senhor também não está errado. Deve continuar a adorar a Cristo. E assim ele alcançará a salvação. Esse é o sentido, esse é o significado esotérico que devemos compreender. Vamos à 10ª parte do amor entre Shiva e Parvati. Namastê. Como vimos na 9ª parte, Sati perguntou ao grande Yogin, o Senhor Shiva, qual era o princípio pelo qual todas as criaturas podem encontrar a libertação do sofrimento neste mundo de Maya, de ilusão. E Shiva então respondeu que a maneira de alcançar a libertação do sofrimento é por meio do conhecimento supremo, que consiste em viver a grande verdade de que ele, Shiva, é Brahman, assim como o Senhor Vishnu. E claro que nós sabemos que ela, a deusa, a Mãe Divina, também é uma manifestação de Deus e uma forma de libertação, como falamos na 9ª parte. Aquele que adora a Deus como Shiva, ou como Vishnu, ou como a Shakti, a Mãe Divina, alcança Kaivalya, alcança a libertação. Mas Shiva continua, e ele diz a Sati, a devoção a ele ou a mim, a ele quer dizer Vishnu, ou a mim, Shiva, é o método mais fácil de alcançar a salvação. Uma devoção suprema é o mesmo que conhecimento supremo e é mais fácil de praticar. O que Shiva quer dizer com isso? A devoção suprema é Bhakti supremo. Bhakti é devoção, amor a Deus. O conhecimento supremo é Jnana Yoga. Jnana quer dizer sabedoria, o conhecimento que liberta. E Bhakti, devoção, é o amor que liberta, tanto pelo amor, ou seja, a devoção, quanto pelo conhecimento,
o yogin chega à salvação, à libertação. Quem está concentrado em devoção goza de alegria perpétua. A devoção tem o poder de me atrair como mais nada consegue. A devoção, mais uma vez, devemos compreender, é o amor a Deus, amar a Deus. Aquele que ama a Deus encontra a salvação, sabendo que Deus não é um ser distante sentado sobre um trono de ouro a nos julgar, mas a consciência mais elevada, o eu maior em nós, onipresente dentro de nós e também fora de nós em toda parte, a inteligência cósmica modeladora de toda forma, manifestadora, preservadora e destruidora da forma, de todas as formas. Eu vou até mesmo à casa dos párias, se eles forem meus devotos. As 9 qualidades de devoção são ouvir as glórias do Senhor, louvá-lo, lembrar dele em todos os momentos, servi-lo, entregar-lhe o ego, cultuá-lo de vários modos, prostrar-se a ele, dedicar-se a ele, e amizade e gentileza para com todas as suas criaturas. Isso nos lembra um grande yogi ocidental, São Francisco de Assis. Ele possuía todas essas qualidades, ele praticou todas essas qualidades, inclusive o amor, a amizade e a gentileza para com todas as criaturas. Quando Francisco chama o sol de irmão, a lua de irmã, a irmã água, o irmão fogo, o irmão vento, todos os seres, isso é yoga. Francisco de Assis foi um grande yogin, um amante de Deus, que amou a Cristo, que é a encarnação da consciência crística, ou como dizemos no yoga, a encarnação de Vishnu, a segunda pessoa, o Filho unigênito. E amou a Cristo como Filho unigênito, como segunda pessoa, Vishnu, e viveu como um yogin, como um shivaísta, exatamente como um renunciante, um sadhu ou um digambara da Índia. Os digambara são aqueles que são vestidos de céu, que andam nus na Índia, totalmente entregues ao Senhor, nesse amor a Deus, nesse amor ao Senhor. Ishvara Pranidhana, a entrega ao Senhor total. Então essas são as 9 qualidades do devoto que atraem as glórias do Senhor. O verdadeiro devoto, continua o Senhor Shiva, sempre acredita que o que eu lhe concedo é para o seu bem. Ele dedica tudo a mim e não guarda nada para si. Quem alcança essas 9 qualidades alcança tudo: conhecimento perfeito e sucesso mundano e salvação final. Nessa era de ferro, Kali Yuga, não existe caminho tão fácil e tão agradável para mim como o caminho da devoção. Nessa era decadente, Gyana, ou conhecimento espiritual, e Vairagya, ou desapego, se tornaram mal utilizados e negligenciados. As pessoas que os entendem são raras. Contudo, ó minha amada, a devoção pode dar todos os benefícios dos outros 2 e é a mais agradável para mim. Lembre-se de que tanto Vishnu como eu somos subservientes a quem se devota a nós. Essas palavras de Shiva lembram-nos as palavras de outro grande yogi, de Jesus o Cristo, quando ele fala: não vim para ser servido, mas para servir. Como Bodhisattva, como é dito no budismo, aquele que ama vem ao mundo como salvador, como libertador. Sati ficou muito feliz em ouvir esse discurso sobre a devoção.
ela continuou a questioná-lo sobre muitos assuntos relacionados aos Shastras, às regras divinas, à ética, à moralidade e à religião, Sanatana Dharma, a conduta de diferentes pessoas em momentos diferentes e ao conhecimento dos yantras, diagramas místicos e mantras, os sons sagrados. Esses diálogos maravilhosos entre Shiva e Sati sobre todos aqueles tópicos são a base de grande parte do conhecimento que encontramos na filosofia hindu. Toda a tradição sagrada relacionada a tais ciências, como astrologia, medicina, tradição de ervas, quiromancia, entre outras, foi dado a ela, a Sati. Sabemos que, apesar de Shiva ensinar todas essas práticas a Sati, como citado anteriormente, os yantras, os mantras, a quiromancia, leitura de mão, astrologia, etc., esses são conhecimentos dito inferiores, dentro de um esoterismo inferior. O que é o esoterismo superior? Amor a Deus. Amor a Deus é o esoterismo superior. Sabendo que Deus está dentro de nós. Isso é superior à astrologia, superior à quiromancia, superior até mesmo aos yantras e aos mantras. O amor a Deus supera a tudo, sabendo que Ele não é um ser distante, mas a essência do eu, o próprio eu maior. Ele é o próprio amor. Assim, Sati e Shiva, que são intrinsecamente nada além do próprio Brahman Supremo, que é onisciente e sempre está determinado a ajudar os seres humanos, levaram seus discursos nas regiões do Himalaia para ajudar os aflitos e permitir aos seres humanos que saíssem do oceano de Sansara, a roda das reencarnações. Certa vez, Shiva, acompanhado por Sati e montado em seu touro, vagava pela terra. Foi na época do Avatar, a encarnação divina Sri Rama, quando o Senhor Vishnu assumiu a forma do príncipe de Kosala para poder livrar o mundo do demônio Ravana. Rama tinha sido exilado para a floresta por sua madrasta. Enquanto viviam ali, sua querida esposa Sita foi sequestrada por Ravana. Rama ficou desolado e perambulou lamentando a perda de sua esposa. Foi nessa época que Shiva e Sati chegaram à floresta, conhecida como Dandaka, e viram Rama totalmente desolado, lamentando a perda de sua esposa como faria qualquer marido apaixonado. Ao ver Rama e seu irmão Lakshmana, Sati perguntou a Shiva: Ó Senhor, quem são essas duas pessoas que parecem estar muito aflitas com uma perda? Como é possível que o Senhor esteja tão feliz em vê-los a ponto de fazer uma reverência ao de pele azul? Aqui vamos a um adendo. Shiva e Sati encontraram os heróis Rama, Sita e Lakshmana, os heróis do Ramayana. Ramayana é um dos grandes épicos da Índia. Rama foi um dos grandes avatares, uma encarnação de Vishnu, do Senhor Vishnu. E ali, no momento em que Sita havia sido sequestrada pelo rei demoníaco Ravana, em que Rama, a encarnação de Vishnu, estava desesperado por sua amada. Na verdade, Rama e Sita são santos, são avatares, são encarnações divinas, mas eram, assim como Shiva e Parvati, casais de almas gêmeas, casais divinos, casais sagrados. Como nos faz lembrar, dentro da visão da cristandade, São Francisco de Assis e Santa Clara. Como Ramakrishna e Sarada Devi,
apesar de casados, não tinham mais a necessidade do contato sexual. São casais divinos, casais sagrados. Para conhecer mais a respeito da vida de Rama e Sita, leia o Ramayana, o grande épico Ramayana. Mais tarde também poderemos contar a história de Rama aqui em Histórias da Índia. Rama, Sita, Lakshmana e Hanuman. Namastê, continuemos a história de Sita, de Shiva e Sati. Após o questionamento de Sati, Shiva sorriu e explicou: ó deusa, esses dois são irmãos chamados Rama e Lakshmana. Eles são filhos de Dasarata, rei de Ayodhya, e pertencem à dinastia solar. O mais velho, Rama, é o avatara de Vishnu. Ele é incapaz de ser perturbado. O Senhor encarnou na terra para o bem-estar e proteção dos bons. Em sua forma humana, ele apenas desempenha o papel do marido enlutado. Na verdade, ele está sempre imerso na alegria do eu maior. Ao ver o pesar profundo de Rama, Sati não conseguiu acreditar na explicação de Shiva. Ao ver sua dúvida, Shiva disse para ela testar Rama. Sati estava pronta para testá-lo e decidiu assumir a forma de Sita e aparecer diante de Rama. Se ele for mesmo o Senhor Vishnu de fato, ela pensou, conseguirá descobrir meu disfarce. Rama imediatamente desvendou seu disfarce e fez uma reverência a ela, dizendo: ó deusa Sati, reverencio-a, porque deixou de lado sua forma para assumir esse disfarce? Onde está o seu senhor Shiva? Veio sozinha? Sati ficou encantada ao ouvir as palavras de Rama e ficou convencida de sua divindade. Ela lhe contou a história toda de como tinha duvidado da palavra de Shiva e desejado testar Rama. Porém, ela ainda tinha uma dúvida. Sempre pensou que Shiva e Vishnu estavam no mesmo nível de consciência. Então, por que seu marido cultuava Rama? Essa foi a pergunta seguinte. Rama respondeu: uma vez, Shiva fez o arquiteto divino Visvakarma erguer um salão fantástico no qual foi colocado um trono de grande beleza. Ele convidou todos os deuses, sábios e seres celestiais para se reunirem ali. Depois convidou Vishnu de Vaikunta e fez ele se sentar naquele trono requintado. E na hora mais auspiciosa, com o acompanhamento dos cânticos védicos, colocou a coroa dourada na cabeça de Vishnu e anunciou a todos que, a partir daquele momento, Vishnu era digno do culto equivalente ao oferecido a ele. Naquela ocasião, Shiva disse: você é o Senhor do universo, é aquele supremamente digno de adoração por todos. Você será invencível na batalha, até mesmo contra mim. Eu, pessoalmente, salvarei os seus devotos. Assim falou o Senhor Shiva, e de agora em diante ele me cultua e eu o cultuo. Sati ficou satisfeita quando ouviu isso, mas ela estava se sentindo confusa por ter duvidado das palavras de seu marido. Quando voltou para Shiva, ela estava pensativa e triste. Ao vê-la com essa disposição, Shiva perguntou por que estava aflita. Ela falou de sua dúvida a Shiva e ele imediatamente pensou na promessa que tinha feito certa vez a Vishnu, de que se Sati duvidasse dele ou de seus ensinamentos, ele a abandonaria. Apesar de ele não ter dito nada a Sati a esse respeito, ela deduziu que algum pensamento perturbador tinha surgido na mente de Shiva, e apesar de ele continuar a se comportar com ela com o maior amor,
Os dois perceberam que logo algum incidente ocorreria que possibilitaria que Shiva cumprisse sua palavra. Quando todos os seres são percebidos como o Atma de alguém, do eu, aquele vidente da unicidade não tem a decepção do pesar. Om Namah Shivaya.